confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. O Senhor, Ele é o nosso Rei. Vem, Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. O Senhor há de vir pra nos buscar, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nossa esperança é o Senhor, a nossa certeza é a Tua palavra, e nós podemos confiar que o Senhor há de vir para nos buscar. Obrigado, poderoso Deus. Acima de todo o céu, acima de toda circunstância, está o nosso Senhor. Aleluia. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória a ti, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra a ti, Senhor, toda a glória ao Rei do ser, seja o domínio
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Em Ti podemos confiar, Senhor. Engrandecido é o nosso Deus. Tu és poderoso, Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, estamos nós reunidos para estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos o livro de Apocalipse, estudarmos as coisas que devem acontecer daqui para frente, pois estamos vivendo os tempos do fim. Eu não duvido que o fim está muito próximo, por tudo que está acontecendo no mundo, pelas coisas que estão sendo noticiadas, muitas delas não estão sendo bastante divulgadas por causa da pandemia que está por aí. Mas elas estão acontecendo e continuam acontecendo. E nós não podemos deixar passar desapercebidos essas coisas, esses acontecimentos. Então nós vamos hoje estudar Apocalipse até o capítulo 13, que é a metade da semana, que são os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. E nós não vamos estudar versículo por versículo, porque não vai dar tempo, nós não vamos ter condições para isso. Mas nós vamos estudar partes, fazendo um resumo do que está para acontecer. Como nós vimos, João estava na ilha de Patmos quando ele escreveu a carta às 7 igrejas, que estão concentradas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia eram igrejas que existiam naquela época do João. João tinha pastoreado talvez algumas delas, com certeza a igreja de Éfeso, mas o que a gente vê é que naquele momento João, preso na ilha, teve a revelação do livro de Apocalipse e ele enviou para essas igrejas cartas que o Senhor Jesus havia mandado para que essas igrejas se arrependessem, que voltassem à prática das primeiras obras ou que deixassem de praticar obras que estavam causando enjoo ao coração de Deus, que estavam sendo abominações para Deus. E o apelo de Jesus Cristo para essas igrejas é: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, ou deixa de praticar as coisas que vocês estão fazendo e que são abominações para mim, porque eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E os apelos de Jesus, as repreensões para 5 das 7 igrejas são grandes e são veementes, como se ele estivesse realmente muito próximo de vir. Essas 7 igrejas, nós não estudamos as 7 igrejas, mas elas são 7 igrejas que existiam na época de João. São 7 tipos de igreja durante toda a história da humanidade. E são 7 tipos de igrejas que existem em cada época, em cada ano da história da humanidade. E que hoje, na atualidade, existem esses 7 tipos de igreja. Por exemplo, a igreja de Esmirna, que é uma igreja sofredora, uma igreja de mártires. Hoje nós temos cristãos morrendo na janela 1040, na China, em partes da Rússia, da Índia, né? Porque eles estão pregando o evangelho e eles não rejeitam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Então, temos igrejas martirizadas, como foi a igreja de Esmirna, por exemplo. Então, são 7 tipos de igreja. E eu vou ler hoje para vocês exatamente
o finalzinho do capítulo 3, onde Jesus faz o seu último apelo às igrejas. Então, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse é ainda o nosso tempo, é ainda o tempo da graça, é ainda o tempo dos gentios. Vamos ver o que Jesus fala, então, para essa última igreja. Capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente vê que essa é a última menção das igrejas na Bíblia, no Novo Testamento e no livro de Apocalipse. Daqui para frente não se fala mais a palavra igreja. A igreja sumiu do cenário, saiu de cena e entrou novamente a nação de Israel em cena. A partir do capítulo 4, entra novamente a nação de Israel, que vai até o final do Apocalipse, até o milênio, até o reinado de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, nós estamos vendo que esse é o tempo da igreja, esse é o seu tempo, esse é o meu tempo, esse é o nosso tempo, e Jesus está nos dando a oportunidade de, como noiva, nos prepararmos para a vinda do noivo. Ele está nos dando, talvez, a última oportunidade para a sua igreja. E talvez esse isolamento, muito provavelmente, é para que a vinda do Senhor não pegue muitos sem o azeite nas suas lamparinas. Então, vamos nos preparar, vamos nos voltar para o Senhor, no tempo que se chama hoje. Não vamos endurecer os nossos corações. Vamos clamar a Deus para que Ele nos livre da ira que está por vir sobre a terra. No capítulo 4, eu entendo, eu creio, e muitos que estudam o livro de Apocalipse, que são especialistas em escatologia, entendem que no início do capítulo 4 acontece o arrebatamento da igreja. Depois da última palavra de Jesus para as igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, acontece algo diferente com João. Ele foi arrebatado em espírito para o céu. E ali ele começou a descrever do céu as coisas que estavam para acontecer aqui na terra. Então vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 4. Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta eu ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. E eu logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então João, depois das cartas às igrejas, ele ouve uma voz clamando, falando: sobe aqui, e eu vou te falar as coisas que devem acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Depois dessas coisas. Que coisas são essas? É o arrebatamento da igreja, depois das cartas às igrejas. Então, a partir das cartas às igrejas, João começa a relatar alguma coisa que vai acontecer aqui na terra, mas ele já não estava mais aqui na terra. Então, vamos tentar fazer um resumo, né, do capítulo 6, que é onde começa realmente o juízo de Deus na terra, até o capítulo 13, que é quando Satanás, através do anticristo, quebra um acordo de paz feito com Israel, né, que nós vimos no estudo das 70 semanas de Daniel. Se você não viu
esse vídeo, por favor, veja. Como também o vídeo da semana passada que relata as profecias de Daniel com mais detalhes. E ali Daniel dá detalhes do caráter do anticristo. Então, vejam esses vídeos com calma, anotem tudo, porque são textos difíceis. E se você sempre teve vontade de conhecer as profecias de Daniel, mas tinha dificuldade, não deixem de assistir esses vídeos, ok? Então, como nós vimos em Daniel capítulo 9, versículo 27, que o anticristo vai fazer um acordo com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele vai quebrar o acordo. Nós já vimos que as 70 semanas de Daniel, o tempo cada semana equivale a 7 anos, cada dia da semana equivale a 1 ano. Nós explicamos o porquê, nós já demos as referências bíblicas com relação às 70 semanas de Daniel. Então nós vamos ver que das 70, só falta uma semana a se cumprir, que é exatamente a semana da grande tribulação que nós vamos estudar a partir de agora, né? Então, essa semana, ela constitui de 7 anos, e na metade da semana ele vai quebrar o acordo. E esse acordo será quebrado exatamente no capítulo 13 de Apocalipse, com o surgimento da besta que surgiu do mar, que é um líder político, né, que é o anticristo, e da besta que saiu da terra, que é o falso profeta, o líder religioso. Bom, então nós vemos que a primeira metade da semana ela vai ser marcada por alguns fatos e alguns acontecimentos. Por exemplo, ela será marcada por 2 grandes e terríveis acontecimentos: a ira de Deus e o reino do anticristo. Na ira de Deus, Deus vai manifestar a ira, derramar a sua ira sobre a terra através dos juízos, dos selos, das trombetas e das taças, e vai atingir os céus, o sol, a lua e as estrelas, a natureza, vai atingir a terra, o mar, os rios e as fontes das águas, e os homens, com tormentos, flagelos, úlceras, trevas, terremotos e grande saraivada. Juízos de Deus. O reino do anticristo vai ser caracterizado pelo falso acordo que nós já falamos, um acordo de paz de 7 anos, falsa prosperidade, grandes sinais, poder e mentira, ditadura, a mais terrível perseguição feita aos judeus, a perseguição aos santos, idolatria, feitiçaria, crimes, prostituição, roubos e blasfêmias. Esses textos estão sendo disponibilizados aí no vídeo agora. Então nós vamos ver o que vai acontecer no julgamento dos selos, que seriam os primeiros. E cada juízo deste, né, dos selos, depois das trombetas e depois das taças, os sinais são cada vez maiores e piores. No juízo dos selos, no capítulo 6, dos versículos 1 até os versículos 8, nós temos então os 4 cavaleiros do Apocalipse, representado por cores. Os cavalos tinham cores. O primeiro selo, Apocalipse 6, 1 e 2. Sobre o cavalo branco está o anticristo que vem para vencer no início da tribulação. Esse cavalo branco significa a falsa paz que ele vai trazer ao mundo. E aí nós vamos abrir um parênteses para isso. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, milhares e até milhões de pessoas desapareceram do planeta, que foi no arrebatamento. O mundo estará vivendo um caos social, um caos político, caos econômico, caos religioso, está vivendo uma bagunça. Esse homem, ele vem para colocar ordem na casa, ordem no planeta. Vai fazer um acordo de paz, em especial com Israel, que agora volta a ser o centro do mundo,
que volta a ser o centro das atenções, né? E provavelmente estará sendo ameaçado por nações próximas, por nações que estão querendo destruí-lo, porque esse é o objetivo de Satanás, destruir Israel. Porque destruindo Israel, destrói o plano de Deus para a humanidade. Então, esse acordo de paz vai ser um falso acordo. Ele sabe que ele vai fazer esse acordo, mas que ele vai quebrar esse acordo, né? E esse acordo de paz, ele vai trazer aos homens que estiverem aqui depois do arrebatamento uma sensação falsa de segurança. Então, ele vai falar assim, olha, gente, não vamos mais ter guerra por causa de religião. Cada um vai poder seguir a sua. Os crentes nominais, entre aspas, que não foram arrebatados, podem continuar seguindo ao seu Deus, nos seus templos, nas suas igrejas, podem continuar servindo cada um ao seu próprio Deus. Não vamos mais brigar por causa de religião. Então, nem judeu, nem muçulmano, já dá um fim nessa história de briga religiosa. Vai estabelecer, inclusive, um homem para cuidar das religiões do mundo. Então, esse líder mundial na área religiosa, né, vai ser futuramente revelado como falso profeta. Ele vai dar solução para o caos político. Vai mudar, inclusive, a geopolítica do mundo, né? Nós estamos vendo que uma nova ordem mundial está muito perto de ser implantada. Isso já é falado nos canais de televisão, nas reportagens, nas revistas que têm um certo destaque. A nova ordem mundial não é segredo para ninguém. E o que seria essa nova ordem mundial? Vamos ver. Lá, depois da Segunda Guerra, duas nações disputavam o poder no mundo, o poderio militar do mundo. Estados Unidos e a União Soviética. A Rússia aglutinou ali algumas nações pequenas, próximas a ela, e fez dali a maior nação do mundo, formando assim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que aconteceu? Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia do mundo. E nós vemos que isso durou anos depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a chamada Guerra Fria. Cada um ostentava mais poderio militar do que o outro. Se um descobria uma coisa, o outro vinha descobrir atrás outra. E assim eles aumentaram seus armamentos nucleares de uma forma espantosa. Só que lá, pelo final da década de 80 e início da de 90, caiu o muro de Berlim, que separava a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, da Berlim comunista, da Berlim capitalista, e, consequentemente, a União Soviética foi perdendo força também com isso, e o bloco das repúblicas socialistas soviéticas se desfez. E cada um tinha individualmente a sua bandeira, o seu hino nacional. E passou a ser simplesmente a Rússia que nós conhecemos hoje. Então, antes, o que era disputado por duas grandes potências, isso era chamado de ordem bipolar, porque tinham dois. Depois que caiu a União Soviética e o Muro de Berlim, passou a ser, então, a ordem unipolar, ou seja, somente os Estados Unidos fazia a supremacia das nações. Ele era, então, reconhecido como a maior potência do mundo, sendo inclusive chamado de império capitalista, os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, nós estamos vendo, até com essa pandemia mesmo, que está tendo uma queda grande dos últimos acontecimentos. Desde a queda das torres, os Estados Unidos têm perdido um pouco a sua força. E quando as empresas americanas passaram a fazerem a sua sede na China, os Estados Unidos também estavam perdendo a sua força
econômica. E com essa pandemia, então, os Estados Unidos caiu vertiginosamente diante do fato de ser uma grande potência. Continua sendo uma grande potência, continua tendo um grande poderio militar, continua, mas já não é mais o maior. Nós vamos ver que depois dessa pandemia, uma nova ordem mundial vai ser instalada com a China encabeçando essa nova ordem. Hoje podemos dizer, por tudo que nós temos ouvido, pode ser até que eu esteja errada, mas por tudo que nós temos visto e ouvido, hoje a China detém a maior parte do capital do mundo. E essa nova ordem mundial não vai ser nem bipolar, nem unipolar, ela vai ser multipolar. Vai fazer parte dessa nova ordem mundial várias nações, com a China encabeçando essas nações. E o que nós estamos vendo é que, se isso for realmente acontecer, eu estou falando de uma probabilidade muito real. Pode ser que não aconteça, pode ser que eu esteja enganada. Mas se isso realmente for acontecer, o que a gente vai ver nisso tudo é que essa nova ordem mundial podem ser os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Podem ser as 10 nações que darão ao anticristo poder para governar o planeta durante esse período de 7 anos. Mais precisamente, durante o período de 3 anos e meio finais. Isso tudo para falar do cavalo branco, do anticristo que vai receber um poder para decretar a paz do mundo. Juntamente com isso, a gente vê que ele vai dominar na área econômica, na área religiosa e na área política. Mas a gente vai falando mais sobre isso lá na frente. O segundo selo é o cavalo vermelho, que indica guerra, sangue, morte. Apesar do acordo de paz com Israel, nações vão disputar poderios entre si. Ou seja, Israel estará protegido pelo acordo e por isso os judeus vão aceitar aquele líder político como sendo o Messias, porque ele veio para proteger a nação de Israel, né? Mas o resto do mundo pode estar vivendo momentos de guerras e rumores de guerras. O terceiro selo, em Apocalipse 6, 5 e 6, vai ser o julgamento do cavalo preto, que indica que vai ter uma fome severa, seguida de conflitos militares. E ontem mesmo nós vimos a notícia de que a ONU estava profetizando uma grande fome mundial pós-pandemia, em especial no Brasil. Não sei até que ponto, da onde que eles tiraram isso, mas isso é um fato claro que a gente está vendo. Depois de uma grande peste sempre tem fome, depois de guerra sempre tem fome. Isso é algo que já vem sendo características de guerras e de pestes. Então, uma grande fome. E vai desencadear, então, o quarto animal. Mas antes disso, a gente vai ver que a fome vai ser tão severa que o alimento vai ser racionado. E para comprar, você não pode comprar mais do que 2 quilos de arroz, de acordo com o número de familiares que você tem. Aliás, já é assim nos países socialistas, né? Eles não têm essa liberdade de comprar a quantidade de alimento que eles querem, nem a quantidade de roupas, eles são limitados. E o quarto selo, do Apocalipse 6, versículos 7 e 8, é o juízo do cavalo amarelo, onde vai morrer a quarta parte do mundo, né? Pela espada, pela fome e pelas pestes, pela guerra, pela fome e pelas pestes que estarão acontecendo no mundo nesse período. Então, nós vemos aqui que
os 4 animais que foram soltos, né, do primeiro ao quarto selo, eles já vão trazer dificuldades. E através desses cavalos, 1/4 da população da terra que não foi arrebatada vai morrer através das guerras, das fomes e das pestes. Não pensem que vai acabar somente no coronavírus. Essas pestes, elas vão continuar. A gente está vendo exércitos de vespas assassinas chegando na América, chegando nos Estados Unidos, vindo da Ásia, chegando nos Estados Unidos. A gente está vendo que nuvens espessas de gafanhotos atingindo a África. Então, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Elas não estão sendo totalmente divulgadas, mas elas continuam acontecendo em proporções graves. Bom, depois nós vemos que o 5º selo é um selo que vai falar do dia da vingança, né? Que ainda não tinha chegado, mais pessoas seriam martirizadas, porque vai começar uma certa perseguição, e essa perseguição vai culminar com a quebra, né, do contrato da semana. E Deus fala para aquelas pessoas que estavam clamando pela vingança que era para esperarem mais um pouco, que já estava terminando, né, o período da tribulação aqui na terra. No 6º selo, que está em Apocalipse capítulo 6, de 12 a 17, acontecem 6 grandes juízos. Terremotos, o sol escurece, a lua se transforma em sangue, estrelas caem, o céu se recolhe, montes e ilhas movem-se dos seus lugares. Então, nós vemos que no capítulo 6, de 12 a 17, o 6º selo é aberto e a natureza é atingida de uma forma sobrenatural. Sol escurece, lua se transforma em sangue, estrelas caem do firmamento, os montes saem dos seus lugares. Vai ser uma complicação esse negócio aqui. E o 7º selo, ele já vai abrir o juízo da 7ª trombeta, né? Das 7 trombetas, desculpa. Então, nós vemos que na abertura do 7º selo, as 7 trombetas, então, são expostas. Então, vamos ver o que vai acontecer no juízo das trombetas, que está lá no capítulo 8 de Apocalipse, até o capítulo 9. Vamos lá. A primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7. A terça parte da terra é queimada pela saraiva de fogo, misturadas com sangue. Ou seja, nos selos a 4ª parte já tinha sido destruída, que não é pouca gente. Se nós vamos colocar um número fictício de 6 bilhões de habitantes no planeta que ficaram depois do arrebatamento, 1,5 bilhão já foi destruído já na abertura dos selos. Agora, na abertura das trombetas, o que restaram da abertura dos selos, ou seja, os 4,5 bilhões, a terça parte vai ser queimada. Não só na terra, mas no mar, nos rios, no sol, gafanhotos demoníacos, vai ser atingindo os homens na sua terça parte. Então, nós temos que prestar atenção, que eu estou dando um número fictício de habitantes no planeta, jogando 6 bilhões, né? Mais os que foram arrebatados, que a gente não tem noção. Mas o que a gente sabe é que muita gente vai morrer, sendo que nessa altura do campeonato, mais da metade do planeta praticamente já morreu. A primeira trombeta vai queimar a terra com saraiva, fogo e sangue. A segunda trombeta, em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9, a terça parte do mar se torna em sangue por causa de uma grande montanha ardendo em chamas. E 1/3 dos peixes e das embarcações é destruído. A terceira trombeta
Apocalipse 8, 10 e 11, a terça parte dos rios e fontes das águas se tornam amargas por causa de uma grande estrela chamada Absinto, que significa amargo, e muitos vão morrer. A quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua, das estrelas, perde a sua luz. Está lá em Apocalipse capítulo 8, 12 e 13. E a quinta trombeta, uma multidão de gafanhotos demoníacos são liberados do poço do abismo, com permissão para torturar, mas não matar as pessoas por 5 meses. E na sexta trombeta, a terça parte das pessoas é morta por um exército de 200 milhões, demônios ou militares. Pode ser de demônios mesmo, já à luz, né, do sol, ou de militares. O que a gente sabe é que a trombeta já é bem mais severa do que os selos. Então, quando a gente vê que a terça parte do sol, da lua, das estrelas, a terça parte do mar se transforma em sangue, a terça parte das fontes das águas de beber também ficam amargas, impossíveis para consumo. A quarta trombeta fala que a terça parte do sol, lua, as estrelas perdem a sua luz. Então, a gente vai vendo que 1/3 da população da Terra que sobrou dos selos vai morrer, né? A gente vê que já começa a afunilar os juízos de Deus. A quinta trombeta fala de gafanhotos demoníacos. Em 2 Pedro, Pedro diz o seguinte, que os espíritos que não obedeceram a Deus lá na época já de Noé, né? Eles foram encerrados em prisões, em abismo e reservados para o dia do juízo, exatamente para esse momento, exatamente para esse dia, que a Bíblia fala que que são os 7 anos de tribulação, né? Quando a Bíblia fala o dia da angústia de Jacó, o dia da ira de Deus, ele não está falando de um dia, ele está falando da semana da grande tribulação. Então, a gente vê que podem ser esses demônios que foram presos desde a época de Noé, que serão soltos no dia do juízo de Deus. E eles vão torturar os moradores da terra, mas eles não têm permissão para matar. E os moradores serão torturados por esses espíritos malignos, demoníacos, por 5 meses. E diz a Bíblia que eles desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Deus não vai permitir que morram, mas eles serão torturados. Faz parte do juízo da quinta trombeta de Deus. A sexta trombeta fala de um exército de 200 milhões, que podem ser 200 milhões de demônios ou militares. Como esse exército, ele vem do Oriente, pode ser um exército de militares, liderado pela China, né? Então, a gente não sabe se essa sexta trombeta, se esse exército vai ser um exército vindo do Oriente, da China, de 200 milhões de militares, ou se vão ser 200 milhões de gafanhotos espalhados, né, por esse planeta, atormentando as pessoas. E a sétima trombeta, que está em Apocalipse 11, de 15 a 19, ela introduz, então, agora os últimos juízos de Deus, que são as taças, que são os piores, que faz parte agora da segunda metade da semana da grande tribulação, que serão os piores juízos. Então, quando a gente vê que as águas vão se tornar em sangue, que as pessoas não vão ter água para beber, pelo menos 1/3 da população não vai ter água para beber, o mar vai se transformar em sangue, as pessoas não poderão tirar sustento, né, do mar, pelo menos 1/3 da população. E nós estamos vendo a natureza sendo tocada por Deus. Nós vamos falar das taças na próxima semana, quando nós vamos falar da segunda metade da semana de Daniel, a segunda metade da grande tribulação. Bom, então nós chegamos agora no capítulo
11. Mas antes do capítulo 11, eu queria que a gente fosse lá no capítulo 7. Porque antes de todas essas pragas acontecerem, antes dos selos, né, das trombetas serem descortinados, né, antes de tudo isso acontecer, Deus fala assim, olha, espera um pouco, fala para os anjos, e marquem para mim 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, formando então 144 mil. Assinalem nas suas testas. Esses homens devem ser homens virgens que não se contaminaram com mulher alguma. E ninguém vai lhes poder fazer mal. Eles serão perseguidos, mas ninguém conseguirá matá-los. Eles têm a marca, o selo de Deus sobre as suas frontes. No capítulo 7 fala sobre isso. No versículo 3, dizendo, não danifiquem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que nós hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos assinalados, eles eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, antes das trombetas tocarem, das trombetas dos juízos de Deus, essa que eu terminei de falar para vocês, tocarem, 144 mil serão assinalados. Qual é a função desses jovens judeus que não se contaminaram com mulheres? São judeus virgens, separados para Deus. Qual é a função, a missão deles? Serem espalhados por todo o planeta para declarar os juízos de Deus sobre a terra e para apelar para que os homens se arrependam e se convertam. É grande tribulação, mas Deus ainda na sua misericórdia, apesar dos juízos sendo derramados, apesar do império do anticristo estar à solta, Deus na sua infinita misericórdia ainda vai salvar alguns que se arrependerem. Bom, pulando, vamos lá para o capítulo 11 então, que é um capítulo também que traz muita curiosidade para as pessoas. Esse capítulo 11, ele fala de duas testemunhas. E todo mundo quer saber quem são as duas testemunhas do Apocalipse, quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Essas testemunhas, assim como os 144 mil judeus assinalados, elas estarão aqui no planeta, só que elas vão ficar em Israel, elas vão proclamar em Israel, elas vão estar clamando em Israel. O que elas vão estar fazendo? Anunciando o juízo de Deus e chamando os judeus a se converterem. Elas não morrerão, atirarão contra ela, elas vão trazer transtorno à humanidade, porque quando alguém está errado e vem alguém falando que é certo, e a pessoa não quer se converter, não quer deixar o seu erro, elas começam a odiar quem está falando a verdade. Jesus Cristo falou sobre isso. Eles me odiaram e vão odiar vocês também, porque tudo que vocês falam contradiz exatamente o que eles fazem. E assim a humanidade criou resistência, criou um ódio contra essas duas testemunhas, porque elas falavam exatamente os pecados e os erros que elas cometiam, elas não queriam deixar e não queriam se arrepender. E elas não saíam de Jerusalém dia e noite e dia. Mas quem são essas testemunhas? E aí nós vamos falar de dois personagens bíblicos que são referência absoluta para os judeus: Moisés e Elias. Dois grandes profetas de Deus, dois grandes homens que foram usados por Deus no tempo das suas profecias, né? E uma dessas testemunhas, ela faz, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 11, elas têm poder para fechar o céu
para que não chova nos dias da sua profecia. Quem é que teve poder para fechar os céus? Quem é que teve poder para que dissesse, não vai chover durante 3 anos e meio aqui na terra? Elias. A gente viu isso com muita clareza, né? E isso irritou profundamente o rei Acabe, e a gente vê a história de Elias sendo relatada lá no livro de Reis. Então, Elias é um dos profetas que estará aqui na terra, lá em Jerusalém, proclamando os juízos de Deus para os judeus. O outro é aquele que tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas quiserem. Quem é que converteu as águas em sangue nos dias em que esteve aqui na terra? Quem é que lançou pragas aqui na terra? Moisés. Então, essas duas testemunhas, a grande maioria dos estudiosos de Apocalipse diz que serão Moisés e Elias. Além do mais, eram Moisés e Elias que estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Então, entende-se que essas duas testemunhas, elas terão um poder sobrenatural. Parecem 2 homens vindo do passado, vestidos de saco, proclamando os juízos de Deus dentro de Jerusalém. E ninguém vai conseguir matar essas testemunhas, apesar de tentarem, porque elas estavam atormentando os homens na terra. Afinal de contas, os homens não queriam ser incomodados, né? E quando elas acabaram o seu testemunho, no versículo 7 do capítulo 11, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Essa besta que sobe do abismo é a besta do capítulo 13 que nós veremos, né, mais tarde. Então, o anticristo é quem vai, quando se manifestar, quando quebrar o acordo, ele vai conseguir matar essas testemunhas. E os corpos delas ficarão expostos na praça de Jerusalém, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, elas vão ficar expostas, todo mundo vai ficar vendo, vai se alegrar, poxa, morreu, alguém conseguiu matar, então o que elas falavam não era tão verdade assim, né? E eles vão se alegrar. Olha o versículo 10, o que diz? Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Mandarão presentes, como se fosse Natal, uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles se puseram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre aqueles que viram. E uma grande voz do céu que dizia para essas testemunhas agora ressuscitadas: subi para aqui. E eles subiram no céu em uma nuvem e os seus inimigos viram, através dos canais de televisão. Quantidade de repórteres que estavam lá em Jerusalém para estar focalizando este dia, para poder estar documentando esse dia, né? Estarão transmitindo ao vivo a ressurreição das 2 testemunhas e a sua ascensão aos céus. Bom, então nós temos 144 mil judeus espalhados na terra, que provavelmente devem ficar até o final do período da tribulação, e teremos também as 2 testemunhas em Jerusalém. Caminhando no capítulo 12, a mulher e o dragão, é um parênteses que se faz um pouco aqui na história, né? Do capítulo 11 até o capítulo 13 existe um parênteses, né? E João aqui então revela o mistério da mulher e do dragão. Mas nós não vamos falar hoje desse grande mistério do capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão.
No próximo vídeo nós estaremos ministrando sobre isso, como também a segunda metade da grande tribulação, onde os últimos juízos de Deus serão derramados sobre a terra. Que o Senhor nos livre de tudo isso que está para acontecer muito em breve aqui no planeta Terra. Senhor, que o Senhor possa nos visitar, Pai, tocar nos nossos corações, nos incomodar de uma forma muito especial, Pai, despertando-nos, ó Deus, para as coisas dos últimos dias, aquilo que está para acontecer. O Senhor, como um Pai amoroso, está nos enviando sinais. O Senhor Jesus, como um noivo que ama a sua noiva, está enviando sinais, mensageiros para nos preparar para aquilo, ó Deus, que está para acontecer em breve, que é o arrebatamento da igreja. Ó Deus, que possamos estar, ó Deus, com as nossas lamparinas cheias do azeite, Pai. Que não possamos ser noivas nécias, imprudentes, mas que possamos estar, ó Deus, vigiando em todo o tempo. Que cada sinal enviado pelo Senhor seja um alerta para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja ministrando a tua graça e a tua sabedoria ao coração de todos aqueles que estão ouvindo este vídeo, Pai, para que possam reter na sua mente e no seu coração aquilo que o Senhor quer ministrar. Não permita, Senhor, que nada passe por nós desapercebido, que nós não possamos estar, ó Deus, dormindo, ó Deus, nesses dias maus, mas que possamos estar alertas, vigiando em todo o tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá buscar a tua igreja. Prepare-nos, ó Deus, para encontrar com o Senhor. Abençoa o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.